Olá, você de casa, sejam bem-vindos a mais um programa Show de Saúde. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho que você tem de nos receber na sua casa, levando informações pertinentes à saúde, estética e beleza. Hoje eu estou tendo o prazer de receber a doutora Graziele Dutra, hipnoterapeuta. Nós vamos aí passear sobre esse assunto da hipnose, quebrar alguns paradigmas, alguns mitos, para que você realmente entenda o que é a hipnose clínica, tá? Estaremos também com o Dr. Juliano Sarissarenko falando como aferir, a maneira correta de aferir a pressão, e com a doutora Elis Weine falando o procedimento correto após a aplicação de enzimas botulínicas. Não saia daí, a gente vai para as nossas vinhetas e já voltamos com o programa Show de Saúde. Solta a vinheta. Sim, de volta em definitivo com o programa Show de Saúde. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Lembrando que esse programa vai ao ar toda terça-feira. Acompanhe nosso programa pelas redes sociais, tá? Você que chegar atrasado no programa, não tem problema, você pode assistir na íntegra depois. Nossa rede social está na tela e o telefone também para você mandar suas perguntas para sabatinar a nossa convidada, que é a doutora Graziele Dutra, hipnoterapeuta. Seja bem-vinda, doutora. Olá, muito prazer estar aqui com você, com esse público maravilhoso. É uma honra colocar, explanar, porque a hipnoterapia, nós temos muitos mitos. As pessoas acham que é algo místico, sobrenatural, coisa de outro mundo. Mas a hipnose clínica não tem nada disso. Sei que tem algumas perguntas aí do público, vamos... Sim, temos. Inclusive, eu fiz uma pesquisa para a gente ter um tema, a senhora até falou sobre o místico, né? A história da hipnose é milenar. Sim. Sabe-se que técnicas semelhantes eram utilizadas em atos e cerimônias religiosas em diversas culturas. Os primeiros conceitos científicos sobre a hipnose terapêutica surgiram em 1843 por meio de um médico oftalmologista e cirurgião escocês chamado James Bright. Essa é uma das histórias da hipnose, né? Eu estava conversando com a senhora. Corta esse pedaço, tá? Eu vou retomar. Eu estava conversando com a senhora falou que existem várias histórias sobre a hipnose, né? E eu tenho algumas perguntas aqui que veio dos nossos internautas, telespectadores, para a gente estar falando um pouco. Mas antes, vamos falar um pouco do evento Transformar, que é um evento só para mulheres. Quando vai ser, doutora? Então, a previsão do evento Transformar é para o mês de maio, aproveitar que é o mês das mães. Um evento só para as mulheres. Eu vou contar um pouquinho da minha história, como eu cheguei aqui, como eu consegui transformar a minha vida. E no processo de transformação, eu usei a hipnoterapia. Depois de me libertar, né, de ansiedade, depressão, síncope, vários sintomas que eu tinha no meu corpo, já muitas idas a diversos especialistas, eu cheguei à hipnose clínica, me tratei, me transformei e hoje, depois de buscar também o conhecimento, eu transformo vidas. Como eu sou mulher, eu entendo de mulher. Então, eu sou especialista em ajudar mulheres. Mulheres que sofrem, mulheres que buscam a se encontrar, a se conhecer, a se libertarem daquilo que travam a vida delas. Então, em maio, nós teremos aí o evento Transformar, uma tarde inteira só para mulheres. A gente vai estar falando mais sobre isso, vai estar divulgando nos programas que se seguem, para que você não perca esse evento, tá? Tem que fazer inscrição? Sim, nós vamos divulgar, vai ter o link para fazer inscrição.
Vai estar tudo bonitinho, é que ainda está no suspense, estamos terminando de formatar os detalhes para o evento. Mas já pode colocar na agenda no mês de maio, provavelmente no dia 6, um sábado, à tarde, das 2 da tarde às 8 da noite. Então, gente, vai acontecer, o evento vai existir, só Sim. que nós vamos estar passando mais informações para vocês. Doutora, vamos começar aqui quebrando um paradigma já, que é a hipnose clínica e a hipnose de palco. Okay. Eu queria que a senhora explicasse para o nosso telespectador a diferença entre as duas, que a senhora colocasse aí a sua experiência como hipnoterapeuta clínica, né? Okay. E diferenciasse os dois. Sim. A hipnose de palco é o que nós vemos em circos, em programas de TV. A maioria do que acontece ali foi combinado. Aquela história de você comer uma cebola achando que é uma maçã. E isso ficou muito forte. As pessoas acham que é assim. E tem muito medo sobre isso. Só que elas desconhecem que na nossa mente, no nosso cérebro, existe um guarda que nos protege, que é o nosso fator crítico. Durante um processo de hipnose clínica, o cliente ele estará totalmente consciente do que ele está fazendo, mas ele acessará arquivos do subconsciente. Então, é muito difícil, tá, a pessoa, o hipnoterapeuta dar um comando totalmente inválido, por exemplo, me passa a senha da sua conta lá do banco. Opa, a pessoa vai abrir os olhos imediatamente, porque ela tem um guarda. Ela entende que aquilo é algo fora do padrão. Então, ela sai do estado hipnótico automaticamente e imediatamente. Durante a hipnose clínica, o hipnoterapeuta e o cliente, a cliente, estará o tempo todo conversando. Se a pessoa dormir, se o cliente dormir, eu tenho que acordar e falar, vamos fazer em outro dia, o tempo todo. Então, é muito diferente da hipnose de palco, de entretenimento, que é para fazer as pessoas rirem. Não, é muito sério, é muito profundo, é muito eficiente, é muito eficaz. Mas, como tudo, nós temos que buscar profissionais qualificados. Então, você tem que saber muito bem. É algo muito minucioso, é muito detalhado. Então, você tem que ter confiança em quem você está buscando para ser o seu hipnoterapeuta, a sua hipnoterapeuta. Não é qualquer pessoa que consegue fazer de forma ideal, igual qualquer profissão. Esse guarda que a senhora fala seria como se for... Então, é uma hipnose consciente. Sim, é uma hipnose consciente. O guarda, ele é o fator crítico. Se eu disser para a pessoa, tira a roupa e levanta, ela vai falar, esse comando não me serve. Por quê? Ela está ali para tratar um trauma, um sintoma, um bloqueio. Então, é para aquilo ali. Quando eu perguntar para ela, permissão para te hipnotizar, ela tem que falar sim. É tudo certo, tudo combinado. Eu não posso simplesmente, no meio do meu atendimento, eu dar um comando para ela inválido, porque o guarda dela, o nosso guarda, se eu chegar e falar para você, Barone, me dá a senha do seu cartão, você vai falar, como assim? Entendo. E durante o estado hipnótico também é assim. Tá, isso me leva a uma outra pergunta. Jabe Santos, ele é do Xangri-Lá aqui em Cuiabá. Aliás, muito obrigado por mandar as perguntas, nos ajudar a fazer o programa. A pergunta do Jabe é a seguinte, quando a hipnose é indicada? A hipnose é indicada quando você não sabe de onde vem. Por exemplo, eu atendi uma cliente que ela tinha medo de dirigir, pânico. Ela tremia, ela travava, ela não conseguia. Ela entrava no carro, ela já começava a suar. Não sei de onde vem isso. Então, durante o tratamento dela, o processo terapêutico, ela desbloqueou. E hoje ela dirige tranquilamente. Então, algumas vezes a pessoa até sabe, eu sofri um acidente e depois desse acidente eu não consegui mais dirigir. Então, nós vamos
buscar o arquivo desse acidente, ressignificar e liberar a pessoa para voltar a ter o hábito que ela tinha antes. Doutora, no caso o que pode ser tratado com a hipnose? A senhora deu um exemplo agora desse trauma do volante e tal, mas o que mais pode ser tratado? Ansiedade, depressão, pânico, medos, bloqueio financeiro. Tem pessoas que têm muita dificuldade. Olha, eu ganho dinheiro, mas o dinheiro não fica comigo. Ou eu não paro em nenhum trabalho. Um outro caso foi de uma pessoa que tinha esse bloqueio financeiro. Passou fome, muitas coisas. E durante o processo terapêutico, descobriu que era lá da infância dela. Quando a mãe saía para trabalhar, ela chorava. E alguém, uma pessoa que ficava com ela, falava, não chora. A mamãe vai trabalhar para comprar comida, para comprar material de escola, para comprar brinquedo para você. E ela falava, eu não quero nada disso, eu quero a minha mãe. Mas conscientemente ela não se lembrava. Durante o processo hipnótico, né, de hipnoterapia, acessou esse arquivo, descobriu, resolveu, ressignificou, e aí, logo após, a pessoa deslanchou na vida dela. Aí. Seria uma regressão, não? Não é uma regressão, porque é como uma tela de computador. Você tem todos os programas ali, os ícones, eles já estão ali, mas você não usa todos ao mesmo tempo. Você tem que clicar no ícone. Então, você dá o comando para o subconsciente abrir o arquivo. A pessoa, ela tem uma crise de alergia. Um exemplo, um menino que tinha alergia de grama. Durante a terapia dele, imagine uma criança de 6, 7 anos com alergia de grama. A criança quer brincar na grama. Durante a hipnose, descobriu que num determinado dia ele estava brincando com os irmãos, primos, e a mãe disse, não subam nas árvores, porque é perigoso. E eles subiram. E o menino caiu na grama. O subconsciente, ele fez uma conexão grama, perigo. Como eu vou proteger ele de um novo perigo da grama? Desenvolvendo uma alergia. Resolveu, acessou, ressignificou, a alergia sumiu. Aí, está muito bem explicado. Eu tenho uma pergunta aqui. Aliás, tem muito a ver com o texto que eu li inicialmente, quando se usava em cerimônias, ritos e cerimônias religiosas. A pergunta vem de Ryan Santos, de Londrina, Paraná. A hipnose tem a ver com o espiritismo? Não. Eu acho interessante a gente explicar isso para deixar claro que é uma ciência, né? Sim. A senhora pode explicar, por gentileza, para o Ryan? Ryan, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com misticismo. Algumas pessoas acham que é coisa mística, de outro mundo, sobrenatural. É uma técnica, é ciência. Usam algumas palavras, um comando, há uma indução, que é uma respiração mais profunda, você vai meditar, né? Toda hipnose, ela é uma auto-hipnose. O hipnoterapeuta é apenas um guia. Ele estudou, ele tem técnicas, ele conhece as palavras certas para te ajudar no seu processo de encontrar dentro de você, tá tudo dentro de você. Tudo que você viveu tá aí. Mas quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? São quantos anos de arquivos guardados? Algumas coisas a gente acha que esqueceu, mas está lá. E esses arquivos podem nos prejudicar hoje, mas não tem nada a ver com o espiritismo ou com nenhuma religião. Doutor, eu tenho uma outra pergunta aqui. Joani Miranda Alfaville, Cuiabá, a hipnose. Ela pergunta como funciona a hipnose e já emendando essa pergunta, qual é o processo terapêutico? Tá. Como funciona a hipnose? A hipnose, você vai estar num estado de relaxamento profundo.
Exemplo, você está assistindo um filme, você está hipnotizado. Você está dirigindo o seu carro. Quantas vezes você está indo para um determinado lugar, no automático ali, ó, você está hipnotizado. Quantas vezes você está andando de bicicleta, você está ali altamente concentrado. É um nível de hipnose. Na hipnose clínica, é claro que vai estar em ambiente propício, eu vou estar falando com você a partir de agora, eu vou contar de 10 a 1 a cada respiração, você estará mais relaxado. E a pessoa, ela vai se permitindo relaxar. Então, ela vai entrando num estado que ela vai conseguir acessar os arquivos. Então, quando eu fizer a pergunta subconsciente, quando começou tal sintoma? O que aconteceu para que essa pessoa estivesse sofrendo disso hoje? Vá para a primeira vez que isso aconteceu. O subconsciente, ele permite que se abra. Então, a pessoa vai lembrar de algo que no estado consciente, ela teria muita dificuldade, assim, praticamente impossível dela conseguir lembrar, tá? Como funciona o processo terapêutico hoje, no protocolo Omni, que é da escola que eu fiz a minha formação, que é a maior escola de hipnose do mundo, com sede na Suíça. Eu fiz na unidade Brasil, São Paulo. Nós trabalhamos com um primeiro encontro que a gente chama de análise de caso. Você vai me contar seus sintomas, seus problemas, o que você quer tratar. Geralmente 2 horas, 2 horas e meia essa análise de caso. Ok, você vai me dizer em que nível isso te atrapalha hoje e nós vamos formular o seu procedimento, tá? O seu processo terapêutico. Geralmente, 3 sessões de aproximadamente 3 horas. Ah, pode acontecer de precisar de mais? Pode. Em muitos casos de uso de drogas, pessoas com vícios muito pesados, a gente tem que montar um protocolo diferente. Mas, na maioria dos casos, apenas 3 sessões são suficientes. Primeira sessão, a gente encontra, resolve, ressignifica. Segunda sessão, nós vamos verificar, nós vamos ver se realmente não tem mais nenhuma sementinha daquele problema ali. E na última sessão, a pessoa já estará completamente, ou vamos colocar assim, meio caminho andado. Nós sabemos, óbvio, que se a pessoa, ela quer se libertar de um vício, ela fuma, ela faz o tratamento dela terapêutico, ok. Mas ela volta para um ambiente onde todas as pessoas fumam, ela vai ter que ter muito mais determinação para se manter fora do vício. Ah, não funcionou para mim, mas você fez a sua parte? Porque eu vou fazer a minha e você tem que fazer a sua parte. Aí, respondido. A senhora acabou respondendo também a pergunta da Thelma Dias, da Angara da Reserva, que perguntou o que é a hipnose clínica. A senhora já explicou para a gente. Obrigada, aqui. Thelma. Já passou isso para a gente. Vamos conhecer a clínica. Okay. Coloca na tela para a gente, Baroninho, a clínica Graziele Dutra para a gente conhecer, para mostrar. Tá aí, ó, clínica Graziele Dutra. Fica onde, doutora? Fica no Jardim das Américas, na rua Buenos Aires, 452, segundo piso, segundo andar. Sala 202A. É próximo à Panificadora América, né? Quase em frente à Panificadora América, isso mesmo. Ao lado do Laboratório Carlos Chagas. Aí, gente, essa é a clínica Graziele Dutra, tá aí o telefone, as redes sociais. Quando voltar agora, você já coloca na tela as redes sociais para mim, o nome da doutora, por gentileza. Para que você entrar, quiser fazer uma avaliação, está passando por alguma dificuldade, a doutora já explicou em que casos aqui nós podemos usar a hipnose, né? Uhum. Que, inclusive, a hipnose, eu vi ali, eu tenho, olha lá, Hipnos, está vendo lá atrás? Sim. Hipnos é um grupo de anestesistas, que é parceiro nosso.
E aí eu fiquei curioso, porque hipnose. A hipnose, na verdade, é uma palavra que vem do grego, né? Sim. Que é sono. Exatamente. Significa sono, né? Bem interessante isso. Então, você que está nos assistindo, se perdeu algum pedacinho desse programa, não se preocupe, entre nas nossas redes sociais, e aliás, já vai lá na nossa página do YouTube, deixa um joinha, segue a página, se inscreva na página, que toda semana nós trazemos um profissionais de diversas áreas, um por semana, sempre com um programa exclusivo no assunto da semana, tá, gente? Que é para não confundir. Então, nós damos aí prioridade para um assunto por semana, que é justamente para a gente quebrar paradigmas, para a gente estar esclarecendo a dúvida, não só do Barone apresentador, porque eu também tenho muitas dúvidas, eu aprendo com os profissionais que vêm aqui, como você, telespectador, que nos recebe aí na sua casa. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Entra na página da doutora, siga a doutora nas páginas, no Instagram, tá no YouTube? Começando no YouTube, vai lá, deixa um joinha, se inscreva, siga a página da doutora, coloca na tela mais uma vez as redes sociais da doutora, para que o pessoal de casa possa estar entrando e conhecendo um pouquinho mais essa profissional. A doutora falou sobre o hipnotismo, hipnose de palco e a hipnose clínica, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que... Eu costumo colocar dentro do programa Show de Saúde, não só no caso da hipnose, como em todos os outros segmentos, porque, gente, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente entregue o nosso cérebro, o nosso corpo, tá? Em todos os sentidos. Por exemplo, nós temos agora uma dica de saúde, que é da doutora Liz Weine, que vai falar os procedimentos corretos após a aplicação da toxina botulínica. Por incrível que pareça, já tem gente aí fazendo isso em fundo de quintal. Então, olha, você está entregando o seu rosto, você está entregando a sua saúde na mão de curiosos que vão lá, compram e aplicam. E tem gente até se auto-aplicando. Aí depois vai para o profissional para corrigir. Isso mesmo. A hipnose, fazendo uma relação, tem muito charlatão no mercado. Com certeza. Por isso que quando nós convidamos o profissional para vir aqui, no caso, convidei a doutora Graziele, antes a gente pesquisou sobre a doutora, a gente conheceu o profissional para eu poder apresentar para vocês, para que vocês tenham segurança que está realmente tratando com uma profissional qualificada, séria, que sabe o que está fazendo. Tá certo? A gente vai para um breve intervalo comercial, doutora, e a gente já volta. Mas antes... Doutora Liz Weine vai deixar um recadinho para vocês. É com a senhora, doutora. Olá, eu sou a doutora Elis, farmacêutica esteta, e atuo na clínica Elis Weine. Eu vim aqui passar uma diquinha para vocês. Após a aplicação da toxina botulínica, nós mandamos no WhatsApp do paciente umas recomendações pós-procedimentos, dos quais são: as primeiras 4 horas não podemos fazer movimentos bruscos. Então, se chama Elis, a gente faz assim, né? Hoje, respondendo rápido. Então, tem que ser igual uma princesa, bem devagarzinho. Se caiu alguma coisa no chão, a gente pega muito rápido. Então, tem que pegar com delicadeza. 24 horas sem exercícios físicos e depois a vida continua. Fica a diquinha do dia pós-procedimento de toxina botulínica e até a próxima dica.
Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. Harmonização facial, implante dentário guiado por computador sem corte, lentes de contato, ozonioterapia. Instituto Machado. Aqui é o seu lugar. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. É isso aí, gente. Estamos de volta com o programa Show de Saúde. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por nos permitir entrar aí no seu lar todas as terças-feiras, levando informações pertinentes à saúde, estética e beleza. Para quem perdeu o primeiro bloco, não se preocupe, você pode assistir na íntegra depois pelas nossas redes sociais que estão na tela. Eu estou recebendo a doutora Graziele Dutra, ela é hipnoterapeuta. Nós falamos sobre vários assuntos, quebramos vários paradigmas no primeiro bloco, que você vai poder acompanhar depois. E para quem está chegando agora, seja bem-vindo e fiquem com a gente até o final, que muito assunto, nós temos muitos assuntos ainda para falar. Doutora, voltando agora à nossa sabatina de perguntas, eu tenho uma pergunta aqui. Lúcio Almeida, ele é de Barretos, São Paulo. Aliás, eu fico muito feliz quando os outros estados mandam perguntas, interagem com o programa, outros países. Fiquem à vontade, gente. Fiquem à vontade, façam as perguntas. Às vezes não dá tempo de responder todas, mas a gente procura responder posteriormente, tá bom? Mas mandem as suas perguntas. O assunto de hoje é muito interessante mesmo. A gente está falando sobre hipnose clínica. O Lúcio Almeida, ele pergunta: doutora, quais os riscos da hipnose? E todas as pessoas podem fazer hipnose? Existe um limite de idade? Existe alguma coisa que proíba a hipnose? Então, os riscos de se fazer uma hipnose são os mesmos riscos de qualquer tipo de terapia. Se você pegar um profissional que é ruim, como você falou aí da toxina botulínica, então, primeira coisa, você tem que procurar um profissional que seja competente. Nós vemos aí na internet cursos de hipnose por R$19,90, tá? Então, não precisa nem falar sobre isso. Mas para a pessoa... Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque eu tenho uma pergunta que é exatamente sobre isso. Então, riscos, ele é totalmente sem invasão. Eu vou dar um exemplo aqui. Estou com um papel na mão. Este é o problema do cliente. Tá aqui. Por que caiu? Porque soltou. Algumas pessoas dizem, porque a força da gravidade. Não. O cliente soltou o problema. O risco? Nenhum. A pessoa estará acordada, ela tem que dar permissão para que eu faça. Primeira pergunta que eu faço, permissão para te hipnotizar? Sim, ok. Eu posso tocar na sua testa, no seu ombro. É só aí que eu vou tocar. Então, existe esse contrato. É um contrato hipnótico para se fazer a terapia. Nós já conversamos, fizemos a análise de caso, ela já me explicou, nós já formatamos o tratamento dela como vai ser. Então, é tudo muito claro. É sem risco. Se em determinado momento a cliente, eu falo a cliente porque meu público é 90% feminino, tá? Ela está tratando e ela chegou num momento da terapia dela que ela acha que ela não vai conseguir. Ela vai abrir os olhos e falar, por hoje é só. Acabou. Então, é sem risco. Qual idade? Eu já atendi pacientes de 5 anos a 77 anos. Tem algumas questões, contraindicação, vamos dizer assim, né? Se a pessoa é epilética, se ela toma remédio controlado, então a gente tem que falar com esse médico, se há possibilidade, se realmente ela pode,
Se ela é usuário de drogas, ela tem que estar sem o uso de drogas para se fazer a terapia. Mas, no geral, é sem contraindicação. A pessoa tem que querer, ela tem que se comprometer e ela tem que fazer a parte dela. Eu vou entregar os meus 100%, mas eu posso me vestir de palhaça, eu posso virar de cabeça para baixo. Se a pessoa estiver sem vontade de fazer, sem dar o seu 100%, não vai funcionar. Se a pessoa acha que não funciona para ela, ela está certa. Se ela acredita que vai dar certo, ela está certa também. Tá aí respondido, aliás, muito bem respondido a pergunta do Lúcio Almeida. Muito obrigado, Lúcio. Muito obrigado, doutora. Doutora, a senhora falou sobre o usuário de drogas, por exemplo, o dependente químico. A hipnose pode e deve ser usada no tratamento da dependência química? Tudo vai depender se a pessoa quer. Porque, às vezes, a pessoa chega no consultório porque o pai levou, porque a mãe levou, porque o marido, porque a esposa, porque o irmão, porque o primo. Essa pessoa ela não vai se entregar 100%. Ou, às vezes, ela chega e fala assim, eu vim só para provar que não funciona. Vai resolver? Não. Então, a pessoa ela tem que estar num nível de, olha, eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais, eu não suporto, eu quero me libertar. Seja qual for o vício, cigarro, bebida alcoólica, compulsão alimentar, aquilo que atrapalha a vida dela hoje. Eu cansei, eu já perdi várias coisas por esse hábito. Está me travando, então eu quero mudar. Ela tem que ter o comprometimento de tudo aquilo. E aí nós vamos formular de acordo com o hábito dessa pessoa. Se serão tantas X, né? Sessões, se nós vamos fazer semanal, a cada 15 dias. Todo o procedimento, porque ele é único, ele é personalizado, ele é exclusivo. Cada um é um. Nunca vou aplicar o mesmo protocolo para duas pessoas, porque nós somos únicos, não existe ninguém no universo igual você, nem igual a mim. Nunca existiu e nem vai existir. Então, cada pessoa é única. Eu atendo uma pessoa por dia apenas. Somente uma pessoa. Eu vou exclusivamente para atender aquela pessoa. Tá aí. Doutora, Maria Aparecida Centro-Sul, aqui em Cuiabá, ela faz a seguinte pergunta. O que acontece no cérebro durante a hipnose? Muito boa essa pergunta. O que acontece é que você vai estar livre das suas preocupações diárias. Você não vai estar dirigindo, você não vai estar preocupado se você tem que pagar uma conta daqui a pouco. Você se permitiu, você já fez a sua análise de caso, você está ali exatamente para fazer o que você vai fazer. Então, você já vai chegar pronta para o seu processo. O seu cérebro, ele estará num nível de relaxamento. Nós já conversamos, o seu cérebro já entendeu que você quer realmente ficar livre do sintoma, do problema, do hábito. Então, ele já estará no estado propício. Para quando eu fizer a pergunta, dar o comando, ele abrir o arquivo e responder aquilo que você quer saber. Agora eu vou fazer uma pergunta, Sim, Barone ok. Guerra, perguntando que me surgiu agora. Uhum. Na psicologia, existe os padrões de psicologia, a ética psicológica, por sim. exemplo. Eu, como psicólogo, se eu fosse, viu gente, eu sou jornalista, eu não sou psicólogo. Eu, como psicólogo, seria antiético eu cuidar de um amigo meu, ou de uma pessoa muito próxima. A hipnoterapeuta, a hipnose clínica, a senhora é mãe, a senhora é esposa. Sim. Como funcionaria isso nesse caso? Depende do que a pessoa quer tratar. Por exemplo, eu já fiz hipnose do meu esposo, já fiz hipnose do meu filho, já fiz hipnose da minha filha, de pessoas que eu conheço. Se é um assunto que não tem nada a ver comigo, ou no caso do meu filho, existem os momentos. Então, eu digo para ele, filho, ou no momento da terapia, né? Esquece que eu sou sua mãe, agora eu sou sua terapeuta. Mas chegou num momento dentro do processo dele em que o assunto que ele vai tratar é comigo. Eu simplesmente vou dizer para ele, eu estou aqui em silêncio, dou o comando
e deixo ele processar a informação. Ah, mas como você vai saber, Graziele, que realmente está funcionando? Por toda a informação do corpo dele. Eu vou saber o movimento ocular, eu vou saber se tem lágrimas, eu vou saber como estão as mãos, como está o corpo. E eu digo para ele, eu estou aqui aguardando você terminar. Quando ele terminar o processo dele interno, ele diz, terminei, e a gente muda a cena, o que tem que ser feito na terapia. Tá, nós estávamos conversando antes do programa nos bastidores, e a senhora me falou de uma possível parceria, não precisamos citar nomes, de uma possível parceria que a senhora vai estar fazendo com uma escola. Isso, eu que é vou para apresentar. De crianças que têm dificuldade de aprendizado, é isso? Não é a questão de dificuldade do aprendizado. A pessoa, ela sabe, ela estuda, ela tem o conhecimento. Na hora de fazer uma prova, ela trava, dá o branco. Então, ela tem um bloqueio. E, neste caso, a gente ajuda essa pessoa a descobrir onde começou esse bloqueio. Por que ela tem isso? Porque ela sabe a matéria. Ah, a pessoa tem dificuldade de aprendizado. Sim, a gente pode tratar também. Tenho casos de clientes que... Ah, eu tenho TDAH. A gente faz. Não existe contraindicação para hipnoterapia. Não existe contraindicação. Ah, para essa doença eu não vou fazer. Então, eu fui tratada, eu fui buscar hipnoterapia para emagrecer. Eu engordava. Eu tinha, em alguns momentos da minha vida, problemas, como todo mundo tem. Só que no meu caso, acontecia um evento, no dia seguinte eu disparava a engordar. E eu engordava, Barone, não é 2 quilos, eram 20 quilos em um mês, 30 quilos em um mês. Então, eu tinha ansiedade, depressão, síncope, as carótidas estavam obstruídas, a tireoide, né, começou a ter problema, dores no estômago, o intestino travou. Mas isso, pela visão médica, tem que tratar com remédio. Então, quando eu fui buscar hipnoterapia, não foi por nenhum desses sintomas. Eu queria emagrecer. Naquele momento, a minha autoestima estava muito baixa. Eu olhava no espelho e eu não gostava do que eu estava vendo. Então, eu busquei para emagrecer. Durante o processo, descobriu que o engordar estava junto com todo o resto. Então, eu fiquei livre da ansiedade, depressão, síncope, as carótidas, né, desobstruíram, a tireoide voltou a funcionar. Então, nem sempre a pessoa ela vai buscar pontual. Às vezes, nem ela sabe o que ela está buscando. Ela me traz só um sintoma. Eu estou com insônia, mas eu não sei por que é. Então, a gente vai lá e encontra. A pessoa tem dificuldade de aprendizado. Por quê? Ah, eu sei. Acontecia comigo. Eu sabia o conteúdo. Na hora da prova, eu travava. Eu roía a unha, me dava dor de barriga. Eu, criança, eu tinha que... Professora, eu preciso ir ao banheiro. Era coisas internas minhas. Então, a pessoa ela tem o conteúdo dentro, ela já estudou, mas na hora da prova, eu sei dirigir, mas quando eu pego o carro, eu travo. Entende? Então, por exemplo, eu já fiz hipnose de amigos dos meus filhos. E eles falam, tia, a questão é X, tia, a questão é Y. Ah, eu tenho dificuldade de conversar com as pessoas. A gente vai lá, busca, encontra, ressignifica. E aí, como foi? Como está agora? E engraçado que é muito comum você perguntar e você perguntar depois, o que mudou na sua vida? Ah, não mudou nada. Como assim não mudou nada? E como está a questão da comunicação? Nossa, agora eu consigo falar. Normalmente com as pessoas eu estou mais comunicativo. Ué, mas então não resolveu a questão? E é mais ou menos o mesmo nível, tá? Estudar, dirigir, bloqueio. A pessoa sabe, mas ela tem dificuldade de fazer a prova. Tá certo. Doutora, inclusive está aí, ó. Não perca o evento Transformar, que é feito só para mulheres. Só para mulheres. Como você, telespectador, pode observou agora, a doutora passou por problemas, precisou do tratamento
de hipnose para sanar esses problemas, para seguir em frente, e ela vai estar, pelo que eu entendi, passando essa experiência para vocês nesse evento Transformar, que vai ser agora em maio. Dia 6 de maio, sábado, das 14 às 20 horas. Eu não vou apenas passar o que eu vivi, mas eu vou ensinar também técnicas de todos. Eu sou não apenas hipnoterapeuta. A gente entra nesse mundo de conhecimento, então eu tenho vários certificados, várias técnicas. Vou ensinar essas mulheres. Eu estou com uma crise de ansiedade. O que eu devo fazer? Ok? Vou dar uma dica para isso. Eu estou com insônia. O que eu vou fazer? Dicas para insônia. Como melhorar o meu desempenho profissional? Como ser a minha melhor versão hoje? O empoderamento feminino, o me sentir melhor. Tudo isso para você, mulher. Dia 6 de maio, das 14 às 20 horas. Aí, gente, imperdível, hein? Imperdível. Imperdível. Inclusive, coloque na tela aí, novamente, as redes sociais da doutora, Baroninho, para o pessoal estar entrando, acompanhando lá na página do Insta, tá acompanhando para não perder esse evento. Tá lá, é só entrar aí nas páginas, curtir, deixar um joinha. A doutora está iniciando agora o YouTube. Vamos seguir. Muita coisa interessante. A doutora faz muitos vídeos, faz muitas palestras. Então, é interessante, gente, a gente estar acompanhando. Gente, quero mandar um abraço aqui, lá para o Empório da Gé. A senhora conhece? Não. Então, eu vou falar para a senhora onde é. Ótimo. O Empório da Gé fica anexo Ampliato, lá onde a doutora Elis Vaine, sala 3, se eu não me engano. Ampliato são vários boxes. Sim, conheço Ampliato. Empório da Gé. Vinhos, biscoitos, queijos, variedade de queijos, salame. Para você que tem problema com tolerância à lactose, tem produtos zero lactose, zero açúcar. Eu convido você a conhecer o Empório da Gé. Entra na página @Empório da Gé. Deixa um joinha lá, conheça a página dela. Você vai se surpreender com as delícias que você vai encontrar lá. Tá? Para comer, para quem gosta de um queijinho, com um vinho bem acompanhado, né, doutora? Sim, com certeza. Não é bom? Então, Empório da Gé, gente. Eu recomendo para vocês, tá bom? Doutora, a gente daqui a pouco está indo para mais um breve intervalo comercial, mas antes eu queria fazer a seguinte pergunta para a senhora. A senhora está atuando com hipnose clínica há quanto tempo? Com hipnose clínica desde julho do ano passado. Julho do ano passado. Isso. A senhora já transformou quantas vidas? A senhora tem ideia disso? Não? Quantas vidas com hipnose? Umas 50 pessoas. Vidas transformadas. Vidas transformadas, Ainda, eu vou confessar para vocês aqui, tá? Eu sempre tive muita dificuldade com essa questão de gravar. Estamos mexendo no Insta. Já tem alguns, eu não gosto da palavra depoimentos, alguns feedbacks, o que algumas pessoas dizem, né, após o tratamento. Muitas pessoas ainda têm vergonha, porque acham que buscar uma ajuda terapêutica é coisa de louco, ou é frescura. Então, é muito difícil a gente conseguir que uma cliente, um cliente, fale sobre aquilo. Mas já tem alguns lá no Insta, não detalhados, porque a gente preserva, né, é o que a pessoa quer colocar. Alguns, poucos. Mas eu tenho mais de 50 pessoas transformadas em Cuiabá. Eu tenho cliente que vem lá de Sapezal, eu tenho uma cliente que mora em Minas, eu tenho cliente que mora em Bom Jardim. Sempre que ela vem a Cuiabá, ela fala: Grace, reserva meu horário. E elas falam, é transformador, é diferente. Tá aí, gente. Você que chegou agora, não pegou o programa na íntegra, não se preocupe, entra lá no nosso YouTube, já aproveita, segue a página, deixa um joinha e acompanha o programa na íntegra. O programa está muito bom, nós já falamos sobre diversos assuntos, quebramos vários paradigmas no que se diz respeito
a hipnoterapia, tá? Estamos aqui com a doutora Graziele Dutra, especializada no segmento de hipnoterapeuta clínica, tá? Por quê? A ideia do programa é, como eu sempre falo para vocês e eu repito várias vezes, é apresentar para vocês os melhores profissionais, para que vocês não caiam em mãos erradas, tá? Isso em todas as áreas. Nós recebemos aqui na última semana o Dr. Alexandre, que é cirurgião plástico, e nós falamos sobre cirurgia plástica. Tem muita gente que vai fazer cirurgia plástica. Não estou falando que a escola internacional não seja boa, mas tem muita gente que viaja para outra, aqui na América do Sul, né? Para fazer cirurgia plástica por uma questão de custo, por uma questão de valores menores, e depois vem corrigir o problema aqui no Brasil com os profissionais daqui. Sim. Então nós temos vários profissionais, só aqui no programa nós temos o Dr. Alexandre, nós temos o Dr. Magno César, Dr. Ari Leite, Dr. Elson Adorno. Olha só quantos profissionais de cirurgia plástica que são profissionais renomados aqui no Brasil, principalmente na região centro-oeste. Então, a ideia de trazer a doutora Graziele Dutra, eu gosto de pegar esses ganchos, que é para valorizar os outros profissionais. Sim. A ideia de trazer a doutora Graziele Dutra para cá foi para quebrar esses paradigmas. Teve perguntas aqui perguntando se tem a ver com espiritismo, com religião. Não tem. É uma ciência, se estuda para isso. Sim. Não é qualquer um que vai ficar te hipnotizando, não é verdade? Exatamente. Isso a gente vai entrar nesse assunto no próximo bloco. Okay. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial, mas antes eu quero chamar o Dr. Juliano Sarissarenko, é cardiologista da clínica Coração em Dia, tá? Que fica ali na região do CPA. Aliás, um grande abraço a toda a equipe da Coração em Dia. E ele vai falar sobre a maneira correta de você aferir a sua pressão. Parece besteira, mas não é. Tem detalhes. Tem coisas que têm que ser feitas. É com o senhor doutor Juliano. Seja bem-vindo. Olá, sou o Dr. Juliano Sarissarenko, da Clínica Coração em Dia. Hoje eu vou falar uma dica importante para pacientes hipertensos e basicamente é orientação de como medir a pressão arterial. A gente sabe que o paciente hipertenso é uma doença silenciosa. 66% dos pacientes hipertensos não sabem que tem a doença ou não controlam adequadamente. Então, uma coisa importante que eu vejo muito no consultório é como medir a pressão arterial. Então, eu vou só orientar aqui de como medir. Então, assim, a primeira coisa é o antes da medição, tá? A pessoa deve estar de bexiga vazia, tá? O ideal, eu sempre recomendo a medição da pressão quando acorda e quando vai dormir, porque a pessoa está mais relaxada. Não pode ser feita... Não pode falar durante a medição, tá? Evitar medição naquelas situações de estresse excessivo, tá? Porque isso aí não é uma medição fidedigna. Evitar cruzar as pernas durante a medição, tá? Um exemplo simples, por exemplo, é que o manguito deve ter o tamanho adequado do braço. Então aqui a gente tem um manguito de 33 centímetros. No meu braço ele mede em torno de 27 centímetros, tá? Então ele deve ser posicionado em torno de 5 centímetros aqui do nível do cotovelo, tá? Para uma medição adequada. Eu sempre recomendo um aparelho de braço, não de punho, porque o de punho varia muito. O de braço ele é vamos dizer assim, mais fidedigno, porque tem menos variação da posição da mão, tá? Como eu disse, a altura do braço deve ser na altura do coração, tá? Não é botar o braço jogar, não é botar o braço para cima, tá? Existem aparelhos hoje em dia muito bons, que você pode ser adquirido em farmácia, são aparelhos automáticos. Então você coloca o manguito no braço, desde que não seja um braço muito obeso, no paciente obeso, ele vai ficar inadequado. Então 5 centímetros acima do cotovelo, com a posição da artéria do braço, a posição da artéria aqui, ó, direcionada nessa região aqui da artéria, existe um marcador da artéria, tá? Então fecha-se o manguito, posicionando, e em repouso, silêncio,
no caso do medidor automático, pressiona esse botão, espera a medição, não pode falar durante a medição e vai mostrar o mostrador, que é a pressão arterial 12/8. A 12 é a pressão arterial sistólica e o 8 é a pressão arterial diastólica. O 12/8 a gente considera normal e acima de 14/9 é considerado alterado. Se o paciente ele medir constantemente e mostrar uma pressão acima de 14/9, esse paciente ele deve procurar um cardiologista para avaliação de hipertensão. Então essa é a nossa dica de hoje. Muito obrigado. É isso aí, gente. Estamos de volta com o programa Show de Saúde. Vamos para o nosso terceiro bloco, terceiro e último bloco. Infelizmente, está acabando, já é o último bloco. Tem mais algumas perguntas, mais algumas coisas a estar falando com a doutora aqui. Estou com a doutora Graziele, né, Graziele? Graziele Dutra, hipnoterapeuta. Ela atende ali no Três Américas, tá? As redes sociais dela estão na tela, vão aparecer na tela para você estar entrando, indo lá fazer a sua avaliação. Quem está chegando agora, não se preocupe, o programa você pode assistir na íntegra. Desde já agradecendo nossos convidados, que é a doutora Elis Weine e o doutor Juliano Sarissarenko, que participaram com a gente desse programa também. Muito obrigado. Clínica Elis Weine, que é dentro da Ampliato, e o Juliano Sarissarenko, o doutor Juliano Sarissarenko, que é da Clínica Coração em Dia, ali no CPA, tá bom? Doutora, continuando aqui, nos bastidores, agora no intervalo nós estávamos conversando, a senhora não atua
há tanto tempo assim, profissionalmente. Profissionalmente, não. Mas antes, deixa eu só tirar uma curiosidade aqui do público. Gente, a hipnose no Brasil, as técnicas de transe hipnótico aqui foram registradas em 1832, no Brasil. Porém, a regulamentação do uso da hipnose em recursos auxiliares de tratamento ocorreu somente no século XX, ou seja, no século passado, né? Pelos Conselhos Federais de Odontologia em 1966, de Medicina em 1999 e de Psicologia em 2000. Então, a hipnose no Brasil, ela é muito jovem. Muito jovem. Ela é muito jovem. Agora, existem aquelas pessoas, que é justamente o que a senhora estava falando, existem aquelas pessoas que nasceram para fazer determinadas coisas. Exatamente. Então, muitas vezes pode até não ter uma formação acadêmica, mas já fazia isso no decorrer da vida por interagir com as pessoas, por ajudar as pessoas, já estava na pessoa. Esse é o caso da senhora. Eu queria que a senhora contasse essa história para a gente. Sim, eu sempre gostei de ajudar pessoas. Foram mais de 20 anos lendo, estudando, buscando. Tinha grupo de mulheres em casa, reuníamos, né, no sábado. Amigos, né, dos meus filhos. Então, eu sempre fui apaixonada por ajudar. E sempre gostei muito de ler. Mais de 2.000 livros eu li. Amo a minha Bíblia. Já li a minha Bíblia mais de 26 vezes, capa a capa. Então, profissionalmente, com uma clínica, um CNPJ, tenho pouco tempo. Tenho alguns certificados que já têm 2 anos, 3 anos, mas eu ajudava informalmente as pessoas por gostar de ajudar. Profissionalmente, como empresa, Clínica Graziele Dutra, recebendo pelo meu trabalho, foi a partir de julho do ano passado. Mas se você for perguntar para as pessoas que eu conheço, mais de 20 anos que eu transformo vidas. Tá vendo, gente, que história? É isso. Tem pessoas que nascem para fazer determinadas coisas. Sim. Então, às vezes, não é uma formação acadêmica, um diploma que vai fazer o diferencial. E sim, a vida, a sequência da vida, né, doutora? Exatamente. O aprendizado, a bagagem, o know-how. Sim, E você estar disposto a ajudar outras pessoas. exatamente. No caso da doutora, depois ela falou aqui, depois ela montou o consultório dela. Inclusive trabalhava num órgão Sim, sim. privado, Federal. Um órgão federal, agora está só com consultório, não é isso? De licença, né, do trabalho. É isso aí, gente. É querer ajudar e querer fazer. Voltando aqui às nossas perguntas, doutora. Vou colocar o óculos aqui, senão não enxergo. Auto-hipnose. Existe? Sim. Toda hipnose é auto-hipnose. Por quê? É você que vai entrar no processo. Eu sou apenas o guia. Eu faço auto-hipnose diariamente. O que é uma auto-hipnose? Eu me concentrar, eu sentar, uma meditação praticamente. Então eu tenho as minhas frases que eu digo todos os dias, eu melhoro cada vez mais e mais em todos os aspectos da minha vida. Quanto mais eu me preparo, melhor eu fico. Isso é uma auto-hipnose. Você se concentrar, você meditar, você centrar naquilo que você está fazendo. É uma auto-hipnose. Ouvir um áudio que você vai ficar concentrado naquilo é uma auto-hipnose. Doutora, e quem fez essa pergunta foi Lindalva Castro, de Campo Verde, Mato Grosso. Muito obrigado aí a Boa pergunta, Lindalva. População de Campo Verde, muito obrigado. Campo Verde, Chapada dos Guimarães e Imediações, sempre participando com a gente. Eu tenho uma pergunta aqui de Suzano. Okay. Suzano é uma cidade de São Paulo. São Paulo. Luana Gomide. Na internet, eu achei muito pertinente essa pergunta. Sim. Na internet nós encontramos vários, como a senhora já falou, vários cursos de hipnose,
que prometem isso, que fazem aquilo. O que a senhora teria? A pergunta dela, cursos de hipnose que temos hoje aí no mercado. O que a senhora acha disso? Eu acho que você tem que buscar o melhor. Então, pelo valor que você vai pagar, você já tem uma dica de como é essa escola. Você vai... como que você vai conseguir podar uma árvore usando um alicate de unha? Impossível. Como você vai tirar sua cutícula com uma tesoura de podar árvore? Difícil, né? Exatamente. Então, você vai olhar um curso que é R$19,90 e você vai olhar um curso de uma escola que tem sede na Suíça. É muito diferente. Você tem que, por exemplo, eu fui para a escola que o meu hipnoterapeuta fez. Eu testei, funcionou, ele me indicou, ele me passou o contato e eu fui. Então, ele me falou, Grace, existem muitas escolas. Onde eu fiz a Omni é a única com o certificado ISO 9001. Então, eu tenho que buscar o melhor. Eu tenho que buscar referências. Quem são as pessoas que fizeram hipnoterapia nessa mesma escola? Eu postei essa semana um vídeo, né, daquele Pyong Lee, que é hipnoterapeuta. Ele também fez na Omni. Então, ele foi muitos anos pelo lado da hipnose de palco, hipnose de entretenimento, de circo. Mas ele viu que a hipnose clínica, a hipnose que transforma vidas, que ajuda pessoas, era algo muito importante. Então, busca sempre. Tem muitas escolas boas? Tem. Mas também tem muita escola, assim como qualquer curso que você for fazer, que eu não iria. Tá aí, eu estava olhando o livro aqui. Ah, ótimo. Estou com um livro aqui na mão, gente. Desbloqueie o poder da sua mente. Está aqui. Vou mostrar aqui para você de casa que está nos assistindo. Está aqui o livro. Esse livro não é de minha autoria, é do Michael Arruda, que é hoje o presidente da Omni no Brasil. Eu li este livro, me apaixonei, e como fez diferença para mim, eu sempre tenho deste livro para presentear pessoas que eu acredito que podem ler, se transformar um pouquinho com o livro e também passar adiante. Eu sempre falo, o livro não é para ficar guardado, você lê e passa para frente. Inclusive eu fui presenteado, estou lendo, estou gostando muito, eu recomendo para você de casa, 17ª edição, né? Sim. Mais de 2,5 milhões de books Hoje vendidos. já são 8 milhões. 8 milhões de books eu tive na vendidos. Omni, né? Mês passado já está lá 8 milhões de livros vendidos. Então, quando você visitar a doutora lá, você vai ter acesso ao livro, né? Com certeza. Lembrando que o telefone da doutora está aqui, inclusive no livro aqui, Sim, ó. @Graziele Dutra. Tá na tela lá, Baroninho? @Graziele Dutra. Telefone 65992299672. Então, você que está nos assistindo, acompanhando aí o programa, antes de mais nada, muito obrigado pela audiência e o carinho. Entre em contato com a doutora para você estar fazendo uma avaliação. Sim, exatamente. Todos nós temos aqueles baús escondidos lá, ocultos, sim. E nem sempre sabemos que eles estão lá. Exatamente. Né? Sabe quando você coloca uma coisa no porão, no sótão, e você esquece que ela existe, e de repente você vai limpar e acha ela lá? É mais ou menos isso aí, não é, doutora? Exatamente. Então, nós temos gente que está cuidando da nossa parte mental, psicológica, nós temos que estar cuidando. Eu sou da seguinte opinião, acho que todo ser humano tinha que ser obrigado a fazer um tratamento terapêutico. Acho que isso tem que ser obrigado. Tá? Eu faço, tá, pessoal? A gente aprende que nunca vai terminar o seu processo. Então, eu tenho a minha terapeuta, que não é por acaso, sempre que eu preciso conversar, sempre que eu preciso de ajuda, é a Beatriz Brimiller. E eu falo, todas as pessoas, elas têm que se tratar, porque se eu não me cuidar, como eu vou ajudar o outro? Se eu não curo as minhas feridas, eu vou sangrar em cima de quem não tem nada a ver. Então, é um processo para o resto das nossas vidas.
a hipnoterapia vai fazer tudo. Não, ela é uma ferramenta, é um processo. Mas é um processo que ele diminui o tempo. Eu tenho clientes que chegam no meu consultório e falam que fizeram terapias por 10 anos, 15 anos, 18 anos. Foi válido, ajudou, mas ainda tinha algo que só na hipnoterapia você vai conseguir acessar o arquivo. Então, cada terapia é válida, cada profissional tem o seu papel, né, na ajuda do cliente, da pessoa, e nós temos que buscar, sim, todas as terapias que nós temos ao nosso alcance. Aliás, quero mandar um grande abraço para a doutora Beatriz Brandmiller, que esteve aqui com a gente há alguns programas atrás, já está na hora de voltar de novo para a gente continuar o bate-papo. Muito querida. Aliás, é um grupo de mulheres, né? Sim, a doutora que está com a gente aqui, Graziele. Eu fico com Graziele. Fica com Graziele Dutra, doutora Beatriz Brandmiller. Tive o prazer de conhecer também a Giovana Balt, que vai estar com a gente. Inclusive, a doutora Giovana Balt vai estar com a gente no podcast, que é apresentado por outra mulher fantástica, que é a doutora Juliana Carvalho, que apresenta o podcast Show de Saúde, Ação e Opinião, toda segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã. Não perca, tá? Você assiste pelas nossas páginas do YouTube, que é o programa Show de Saúde, pelo nosso Facebook, mas não perca, porque o podcast Show de Saúde, Ação e Opinião é completamente diferente do programa. É uma coisa mais à vontade. A doutora já está convidada a participar com a gente. Sim, já aceitei o convite. Daqui a algumas semanas vai estar com a gente. E baseado nisso que, baseado nisso que a doutora falou, ó a frase que nós temos aqui na capa desse livro. Programe o seu subconsciente para se libertar das dores e inseguranças e transforme a sua vida. Exatamente. Eu só queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso. Todos nós temos os bloqueios. Geralmente, tá, em quase 100%, é algo lá da nossa infância. Ah, mas eu tive uma família totalmente equilibrada, meus pais sempre foram amorosos, ok, sem entrar nesse mérito. Mas em algum momento, alguém pode ter dito uma palavra, uma frase, você pode ter passado um mico na escola e você ficou com vergonha, e aquilo de alguma forma, seu subconsciente entendeu que era algo que te bloqueava. Ficou lá, como o Baroni disse, está lá no porão, mas ele tem uma raizinha que vai, em determinados momentos, te dando choquinhos. Travei aqui, travei ali, travei lá. Então, desbloquear, programar a nossa mente. Arrancar a erva daninha, eu sempre falo, né? Os pensamentos limitantes, os bloqueios, os traumas, arranca. Planta novas sementes. Cuida como um peixinho. Não adianta eu pegar um peixinho que está lá numa lagoa totalmente contaminada, tiro ele de lá, lavo, devolvo para a mesma água. É constante, é diário. O que eu penso, o que eu falo, o que eu assisto, o que eu escuto. Congruência. A palavrinha-chave. Congruência. Eu tenho que pensar, falar e sentir igual. E eu vou reprogramando, sim, a minha mente. Por quê? A mente mente. Já ouviu isso, que a mente mente? Nos engana, né? Por exemplo, se eu falo para você, nossa, Baroni, como você tá bonito hoje, o que você vai falar? Que você está mentindo. Tá? Então, é mais fácil você acreditar, às vezes, no outro do que em você. Porque se a mente fala para mim assim, você é feia, Graziele, automaticamente eu vou buscar em mim algo que eu acho feio. Mas ela mentiu. Você é burra. Se algum dia alguém falou que eu era burra, eu vou acreditar. Então, a mente mente. E como que eu faço para reprogramar minha mente? Existem as dicas. Se eu digo, eu
eu sou saudável, mas eu estou doente, com algum tipo de doença, o que o meu guarda vai falar? Mentira, você está doente, você foi ao médico ontem. Mas e se eu digo para mim mesma, eu estou cada dia mais saudável? Ele vai falar para mim mentira? Não. Não. Entende? Então, isso é o destravar. Eu uso palavrinhas que vão driblar o meu guarda, ele vai entrar e vai aceitar aquela informação como verdadeira. Eu sou magra. Mentira, eu vi você pesando lá hoje, você achou que está acima do peso. Mas se eu falo, eu estou cada dia mais magra, a cada dia chegando mais próximo da minha melhor versão, do meu melhor peso. Ele fala, verdade, há pouco tempo ela estava com 100 quilos. Entende? Então, isso é o transformar. Tá certo. Gente, infelizmente, estamos chegando ao final de mais um programa Show de Saúde. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pelas perguntas que chegaram e ainda vão chegar, por todos os outros estados e países que participam com a gente pelas redes sociais. Muito obrigado. Estive aqui com a doutora Graziele Dutra, hipnoterapeuta, atende ali no Jardim das Américas, ali em Três Américas. Perto do shopping, da padaria Jardim América. Então, gente, entre nas redes sociais, conheça mais dessa profissional. Use a rede social ao seu favor, porque a rede social, você coloca o que você quiser lá, né? A verdade é essa. E como se coloca o que quer, tem muito charlatão lá dentro. Por isso que nós fazemos questão de estar indicando para vocês os melhores profissionais. E você, profissional da área médica, da área de estética, em qualquer área, na verdade, qualquer área do mercado, que queira fazer parte do programa Show de Saúde, entre em contato com a gente por esse telefone que está na tela aí, que é o 981 18 5862. Eu faço questão de atendê-los pessoalmente. Hoje nós temos a Pontual Link com a gente, nós temos a Legan, TV aqui nesses telões, a Rix, que está com a gente também aqui nos telões aqui atrás. A sua marca vai estar aqui. Primo Móveis, Oncocenter e assim por diante. São várias empresas. Life, são várias empresas. E eu quero a sua marca aqui com a gente, fazendo parte da família do programa Show de Saúde e tendo a oportunidade de conhecê-los e entrevistá-los aqui também, falando sobre o seu negócio. Tá? Doutora, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado mesmo. Foi esclarecedor, foi ótimo. Quebramos muitos paradigmas, não só meus, não só do telespectador, como meu pessoal também. Outras oportunidades virão para a gente conversar e eu queria que a senhora agora deixasse as suas considerações finais e deixasse novamente o seu endereço, o seu contato. Fique à vontade, doutora. Ok. Gratidão a todos, gratidão mesmo, profundamente a todos que enviaram suas perguntas. É um assunto que ainda tem muito mito, muita polêmica, uns acham que funciona, outros acham que não. Para mim, o que vale é olhar depois, no dia seguinte, o WhatsApp do meu cliente, da minha cliente, ela dizer, eu dormi essa noite, eu estou bem. Eu sou Graziele Dutra, hipnoterapeuta, terapeuta feminina, atendo na rua Buenos Aires, número 452, sala 202A. Quase em frente à Padaria América, no Jardim das Américas. Hoje, assim como a minha vida foi transformada, eu transformo vidas e eu aguardo você que é mulher, no dia 6 de maio, no evento Transformar. Eu vejo você e você se vê? Você se olha? Você se permite? Eu vejo você. Se veja também. Gratidão, Barone, gratidão a toda a equipe, gratidão a você, telespectador. É isso aí, gente. Chegamos ao fim. Muito obrigado mais uma vez a você de casa, que eu costumo chamar de meus padrinhos e minhas madrinhas, que me permite manter esse programa no ar por mais de 3 anos. Aos nossos apoiadores e patrocinadores, a doutora é uma das nossas apoiadoras, que está com a gente, que acreditou no programa Show de Saúde, acreditou no projeto. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser e Ele quer.
com um novo profissional, com um novo assunto, tirando novas dúvidas de você, telespectador. Até a semana que vem. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Não passe calor, passe no Atacadão Climatização e deixe seu ambiente mais agradável. Equipe especializada em instalação e manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado residencial e comercial. Em até 12 vezes no cartão, sem juros. Agende seu horário pelo WhatsApp ou faça-nos uma visita. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br